João 15, 1 a 17. Hoje nós vamos conversar sobre um tema, a devoção dos discípulos. E parece-me que esse tema não está tão claro nesse texto, mas vocês vão entender o porquê eu dei à medida que a gente for conversando. E eu queria que vocês entendessem devoção como a consagração dos discípulos ao Senhor. E vai ficar mais claro à medida que nós formos lendo e explicando essa passagem. Então, em João capítulo 15, versículo 1 a 17, eu vou fazer a leitura e eu peço que os irmãos prestem bastante atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo, a vossa alegria, seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e também a meditação nela nessa noite. Eu quero começar com uma história que eu li nesse livro, A Videira e a Treliça, e eu recomendo muitíssimo esse livro. E esse livro fala sobre discipulado. E esse livro começa com uma história, o autor contando que na casa dele havia 2 treliças. Vocês sabem o que é uma treliça? Uma treliça é um engradado, um xadrez de madeira, dessa forma que está aí na imagem, aonde as plantas crescem, aonde as parreiras elas começam a dar os seus ramos e a se estender. Ela é necessária porque uma parreira, uma planta, seja uma videira, um pé de maracujá na minha terra, ele vai cair se não tiver onde crescer. Então a treliça, ele diz que havia 2 treliças. A primeira, uma treliça lindíssima, uma treliça bem feita, uma treliça forte, confiável, projetada com habilidade, uma treliça pintada com um verde belíssimo, uma treliça sensacional. Mas faltava uma coisa nessa treliça: não havia nenhuma planta, não havia nenhuma videira nela. Era só a treliça, com toda a sua beleza e perfeição. Era só um engradado de madeira
sem nada mais, sem vida. Era perfeito, mas não tinha vida. E então tinha outra treliça. E essa outra treliça não era tão bonita. Era uma treliça um pouco grata, precisando de uma reforma. Era uma treliça mais fina, mais feia, com a madeira não tão boa e precisava de uma pintura. Só que nessa treliça crescia uma parreira, nessa treliça havia uma videira, nessa treliça uma planta se desenvolvia. E se desenvolvia porque todos os dias o dono dessa treliça e dessa planta ia ali e regava aquela planta. Ele não apenas jogava água, mas também jogava fertilizante, ele adubava aquela planta de tempos em tempos, ele cuidava dela, ele a podava, então a treliça crescia e se desenvolvia e espalhava os seus ramos a treliça não, a videira crescia e se desenvolvia e espalhava os seus ramos sobre a treliça. Ela dava flores de tempos em tempos e de tempos em tempos também produzia o fruto. Que coisa linda! Imaginaram a cena? O que é isso na igreja? Então o autor desse livro ele aplica dizendo que na igreja a treliça sem a videira são todas as coisas estruturais da igreja. São as coisas que são necessárias para que a igreja cresça. Quais elas? Comissões, programas, ministérios, atividade, tesouraria, prédio, aluguel de prédio, cadeiras, eventos, planejamentos, ar-condicionado, etc. e tal. Todas as coisas que são a estrutura para que a igreja cresça. Mas a igreja não é a treliça. A treliça é apenas a estrutura para a igreja crescer. A igreja é a videira que cresce entre a treliça. E o que é mais triste é que muitas igrejas se preocupam apenas com a treliça, pintam ela, fazem dela perfeitamente, mas não há vida, não há igreja, não há videira, não frutifica, não desabrocha, fica só madeira morta, bonita mas morta, sem vida, sem relacionamento e sem nada. A videira então ela precisa ser regada, e o regar a videira é o que nós chamamos de discipulado. O cuidar da videira é o que nós chamamos de pregação da palavra. O cuidar e podar a videira é o que nós chamamos de pregação do evangelho, oração e comunhão. Se nós não cuidamos da igreja, das pessoas, da vida, então não faz sentido termos uma estrutura, sendo que a videira não existe. Nós precisamos do discipulado, nós precisamos da palavra, nós precisamos de pessoas que façam essas obras da videira e não obras da treliça. Vocês estão me entendendo? Eu estou começando com essa metáfora, porque a partir de agora nós vamos falar sobre a videira, sobre o que seria obras da videira, como que a videira ilustra como deve ser a consagração da igreja, dos discípulos, para que a igreja cresça, a videira cresça os seus ramos. Não adianta termos a mais linda estrutura perfeita de ministérios, tesouraria, prédio, bancos, estacionamento e tudo mais, se a videira está podre, não produz fruto, está morta. Então hoje nós vamos aprender como não deixar a videira morrer, apodrecer, ou deixar de produzir fruto. E quando eu falo videira, eu estou falando de você, meu irmão, de cada um de nós, igreja do Senhor. Como não deixarmos nos apodrecer, daí preocupando só com coisas estruturais e não com a vida, com o discipulado, com o transformar e com o dar fruto. Amém? Vamos lá para o contexto, só para entendermos um pouco do que está acontecendo aqui. Eu preguei há 2 domingos um texto de João 13, e eu expliquei para os irmãos que aqui nós estamos dentro do contexto da última ceia, aonde Jesus traz as palavras de despedida. E é
isso aqui? Na verdade, os outros evangelistas, eles não trazem a conversa que Jesus teve no momento da última ceia. Apenas João. Os outros evangelistas citam em 3, 4, 5 versículos essa última ceia. Falam, Jesus estava ansioso para ceiar, Jesus pegou o pão, deu aos discípulos, pegou o cálice, deu aos discípulos e disse: vão e continue fazendo em memória de mim, porque isso é o sinal da nova aliança. Mas eles não falam o restante da conversa que Jesus teve nesse jantar. E Jesus conversou muito com os discípulos. Eu gosto da imagem que não aparece aí para vocês direito, dos discípulos em volta da mesa com Jesus e eles conversando e se comunicando. Era um jantar, era uma conversa, e Jesus estava às vésperas da cruz, então ele estava trazendo ali um condensado de ensinamentos profundos sobre o que é ser discípulo. Como nós já vimos as 2 semanas atrás, sobre a questão do amor, que é a identidade do discípulo. É lindíssimo isso. E Jesus começa essa ceia lavando os pés dos discípulos, ensinando o serviço, e termina com uma oração lindíssima, a oração sacerdotal, no capítulo 17, que para mim é um dos capítulos mais lindos, mais belos, mais ricos das Escrituras Sagradas, e que eu peço para você leia em casa, mais uma vez, antes de dormir, e medite nos pedidos de Jesus. Então, em meio a essa ceia, Jesus também está confortando e consolando o coração dos discípulos. Jesus consola porque ele disse que aonde ele iria, os discípulos não poderiam ir. Jesus havia já dito que ele iria morrer. Jesus já havia dito que ele iria deixar os discípulos por um breve momento. Então Jesus tem que consolar os discípulos. Além de que Jesus disse que um trairia e o outro negaria. Então os discípulos estavam com o coração turbulento e precisavam de consolo. Capítulo 14 ele começa: não se turbe o vosso coração. Jesus está consolando. E no capítulo 14 mesmo ele consola dizendo: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu voltarei para vocês, eu enviarei o Consolador. Então ele promete o Consolador, o Espírito Santo. Jesus está consolando, despedindo e dizendo: olha, eu vou estar com vocês, continuem crendo em mim, eu levarei vocês para onde eu vou, e eu sou o caminho, a verdade e a vida, para ir para esse lugar. E no capítulo 16 ele faz a mesma coisa. É impressionante como é parecido o capítulo 14 e o capítulo 16. No 14 ele começa com consolo e depois promete o Espírito Santo. No 16 ele promete o Espírito Santo e depois finaliza com consolo. Ele diz: no mundo tereis aflições, um versículo que todos nós conhecemos de cor, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso está lá no capítulo 16. Ele finaliza com esse versículo. Lindíssimo. Então o consolo sempre está ligado com a promessa do Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, do estar em Cristo. E o Espírito Santo ele faz essa conexão, esse estar em Cristo. Eu finalizei semana passada falando que Jesus cumpre a sua promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos na pessoa do Espírito Santo, que é derramada sobre nós. Aqui em João 15, Jesus fala mais sobre isso, sobre estar conosco, sobre nós permanecermos nele. E ele traz uma belíssima ilustração da videira. Nós começamos a falar sobre videira e nós vamos continuar a falar sobre a videira. E ele traz essa ilustração belíssima sobre a videira e os ramos. Vamos entender melhor essa ilustração. Eu trouxe aí uma foto de uva bem bonita, que ficou bem apagada, só para a gente ter vontade de ir numa vinícola, numa vinha, para desfrutar aí do ar e da beleza do que é isso. Imagine isso. E Jesus ele começa então dizendo no versículo 1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Quem que é a videira? A videira verdadeira é Jesus. Aqui
aqui, um pouco diferente daquela nossa metáfora no início, a videira é Jesus e nós somos os ramos dela. Jesus é essa videira, porque a ideia que o autor, que Jesus está querendo dizer aqui, é que Ele é a fonte de vida de toda a igreja, de todo o seu povo. É dele que deriva a seiva, a vida, os nutrientes, tudo o que é necessário para dar bons frutos. É dele, ele é a videira. E é bonito também que nessa passagem nos diz que o Pai é o agricultor. O Pai aqui é Deus Pai. Jesus é aquele que é o cabeça da igreja. Nós somos corpo de Cristo. Mas quem faz isso? Quem cuida da igreja? Quem é o agricultor da videira e dos seus ramos? É o Pai. É aquele que as Escrituras nos ensinam que elegeu e reina soberanamente juntamente com seu Filho. É lindo isso porque aqui mais uma vez nós vemos a beleza da Trindade nesse relacionamento com o seu povo, na verdade a salvação do seu povo, na verdade a unificação do povo de Deus, o ajuntamento do povo de Deus, o cuidar do povo, é uma obra da Trindade, de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, como nós já vimos no capítulo 14 e no capítulo 16. Deus está ativamente, Pai, Filho, Espírito Santo, nessa obra de lavrar a videira, de cuidar que os ramos produzam. Deus está ativamente, Pai, Filho e Espírito Santo, cuidando de nós, Igreja do Senhor, para que nós cresçamos e nos desenvolvamos na glória dele. Isso é maravilhoso, isso é magnífico. Então o Pai é o agricultor. E os ramos? Na verdade aqui nós temos dois tipos de ramos. O primeiro é o ramo ruim. Olhem aí comigo o versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Agora olha lá o versículo 8, ou melhor, o versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Que ramo ruim é esse? As Escrituras Sagradas nos dizem que o ramo ruim é aquele ramo que não produz fruto. Agora surge uma pergunta: é possível um ramo estar em Cristo e não produzir fruto? É possível alguém fazer parte da videira, ser ramo de Cristo, e depois perder essa qualidade de ser ramo de Cristo? Isso é uma questão muito importante de ser respondida e é uma dúvida muito grande quando nós lemos esse texto. Esse texto é uma metáfora e, na verdade, o que nós precisamos entender aqui à luz das Escrituras Sagradas é que esse ramo ruim, ele não é um ramo que na realidade estava verdadeiramente unido a Cristo. Talvez ele foi tentado ser enxertado ali, mas ele não teve a ligação. Uma coisa é tentar fazer um enxerto, outra coisa bem diferente é esse enxerto ligar e começar a frutificar, a seiva começar a passar. Então essas varas aqui, na verdade, eram varas infrutíferas. São supostos discípulos de Jesus que somente tinham uma conexão externa e superficial com Cristo. Não eram ramos verdadeiros. Então nós lemos o versículo 6 e vemos que esses ramos são jogados no fogo e queimam. Nós devemos entender que isso é o juízo de Deus sobre aqueles que não creem em Jesus. Então esses ramos que não dão fruto são pessoas que se enganam, pensam que são cristãos, mas pelos frutos se conhece a árvore, não dão fruto nenhum de uma vida cristã, estão se enganando, estão vestindo a capa de uma falsa religiosidade, mas não são cristãos de fato, porque o dia a dia não mostra isso, a vida comum não mostra isso. Então esses, no dia do juízo, serão lançados fora no fogo que queima.
Jesus fala muito disso. Verdade, desde João Batista. João Batista já dizia que aquela árvore que não dá fruto, ela só serve para ser queimada. Isso é muito duro. Mas existem pessoas, é o joio no meio do trigo. Pessoas que sentam todos os domingos aqui nesses bancos, mas que não são ramos verdadeiros, porque não têm o fruto, porque simplesmente a vida cristã não é realidade no seu dia a dia, não há transformação, e esses precisam de conversão. Se você é um desses, meu irmão, você é chamado a se converter, a se render a Jesus. Isso vai ficar mais claro mais adiante. E o outro tipo de ramo é o ramo bom, o ramo que dá fruto. E no versículo 2 é dito: todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Sobre esse ramo agora nós vamos nos ater. Sobre o ramo bom, os ramos que são bons, os que produzem fruto, os que são verdadeiros, os que realmente estão conectados na videira. É sobre eles que nós vamos continuar conversando agora. E eu quero voltar à temática porque surge uma pergunta. E a pergunta é essa: o que a metáfora da videira nos ensina sobre a devoção, a consagração dos discípulos? E na verdade nos ensina muitas coisas. E a primeira coisa é essa que nós já estamos discutindo aqui no texto, que os discípulos verdadeiros frutificam o fruto do Espírito. E eu vou explicar isso. A primeira pergunta que nós devemos responder é: que fruto é esse? Eu já expus esse texto há alguns anos atrás aqui na Nova Aliança, e eu expliquei que esse fruto, ele deve ser entendido como fruto do Espírito. Se vocês observarem, todas as vezes que aparece, e não poucas vezes, várias vezes nesse texto que aparece o termo fruto, aparece no singular. Nós somos os ramos e nós não produzimos frutos, nós produzimos fruto. E por que isso? Porque na verdade a ênfase bíblica aqui é do fruto, o único fruto, o fruto do Espírito. E se vocês querem que fique mais claro, abrem aí comigo lá em Gálatas, capítulo 5. Um pouquinho para frente. Gálatas capítulo 5. Vou ler a partir do 19. Gálatas 5, versículo 19. A palavra do Senhor diz: ora, as obras da carne são conhecidas, o que não é fruto do Espírito, o que é conhecido naqueles que não são cristãos. É isso: prostituição, impureza, lascívia, que é o desejo forte pelo pecado, pela sexualidade, pela pornografia, idolatria, feitiçaria, inimizades, brigas, discórdias, briga entre irmãos, gritarias, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, grupinhos, grupo separado. Eu gosto mais desse, eu gosto daquele, eu odeio aquele não vota no meu candidato, então eu não amo, não é crente. Invejas, bebedices, aqui não é só de bebida alcoólica, mas toda qualquer bebedice e glutonaria, comer demais, e coisas semelhantes a estas, e a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão no reino de Deus os que elas praticam. Olha o que Paulo diz: quem pratica essas coisas, que tem a prática diária e constante dessas coisas,
não é cristão. Pode vir à igreja todos os domingos, mas não é. Paulo está dizendo isso. Se você tem a prática diária, olha, o termo prática é importante aqui, porque nós somos pecadores, às vezes caímos uma ou outra, mas nos arrependemos. Mas se essa é a sua prática, você precisa de conversão. Você não tem o fruto. Agora, olha o que Paulo continua dizendo. Mas o fruto do Espírito é, olha o singular, o fruto. O fruto do Espírito é uma coisa só, que cresce no nosso coração e vai crescendo. É como um fruto, uma maçã com diversas fatias. Imagina aí a maçã com as fatias, o tomate com várias fatias. É isso. Então, cada parte dessa fatia deve crescer simetricamente, todas elas juntas no nosso coração. Não é uma coisa só. Não é assim, não, eu sou mais forte no amor. Não, eu sou mais forte na paz. Não, eu sou mais forte no domínio próprio. Não! O fruto é um só. Ele deve crescer em simetria. Todas essas coisas crescendo junto em nosso coração, se de fato somos cristãos. E o fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, ter muita paciência. Longanimidade é longo ânimo, paciência grande, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí Paulo conclui dizendo: contra essas coisas não há lei. E ele diz ainda: e os que são de Cristo crucificaram as paixões da carne e as suas concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a carne e as suas concupiscências e andam no Espírito. E ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Lá no capítulo 6, no versículo 6, ele fala para que aquele que instrui outro, discipula outro, deve fazer participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. Ou seja, se você está vivendo discipulado, o fruto deve ser a essência do seu discipulado. Por isso que o fruto tem a ver com discípulo, com a devoção, a consagração do discípulo. Na verdade, o discipulado é um ensinamento de como nós podemos ser transformados pelo Espírito Santo ao ponto de termos o fruto e exalarmos e transparecermos esse fruto, que na verdade nada mais é do que a aparência de Cristo em nós. Se você é cristão, você vai frutificar o Espírito. É essa a verdade aqui que eu estou dizendo. Olha só, volte aí os textos. Vamos lá no versículo 8 do capítulo 15. O texto diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Olha que coisa impressionante, um propósito maravilhoso do fruto, a glória de Deus. Nós darmos fruto, nós espelharmos a imagem de Deus, nós termos e espelharmos isso ao mundo, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas lindíssimas, glorifica a Deus. E mais, olha só, o que Jesus diz no versículo 8: e assim vos tornareis meus discípulos. A ideia de tornar discípulo aqui não é a ideia meritória, mas é a ideia que o fruto é a evidência de que nós somos discípulos. Então, como sabemos que somos discípulos do Senhor? Se estamos tendo fruto em nossos corações. Se é muito mais do que vir à igreja. Se quando saímos daqui a gente continua com amor, com alegria, com paz, sendo longânimo, sendo servo. Vocês estão entendendo? Vir à igreja não te faz discípulo. Viver como Cristo viveu, espelhando e nos seguindo, te faz como cristão. Na verdade, essa é a evidência. O que te faz cristão é a fé, e a evidência dessa fé vai ser esse fruto. E isso vai ficar claro logo mais. No versículo 16, mais uma vez Jesus enfatiza isso. Olha o que ele diz:
Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Jesus que vos escolheu. Para quê? Para dar fruto. Se Jesus é quem escolhe os seus discípulos e os fazem deles verdadeiros discípulos, pode existir discípulos que não dão fruto? Não pode. Se não está dando fruto, não é discípulo. Porque Jesus escolhe para que nós tenhamos fruto. A evidência de que somos discípulos são os frutos. Amém? Segunda coisa sobre a consagração, e aqui vai ficar claro a questão da fé. Olha só o versículo 3 aí. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Um pouquinho antes, Jesus ele está falando que todo o que dá fruto, o Pai limpa para que produza mais fruto. E logo em seguida, no versículo 3, ele fala uma expressão que parece que está fora de contexto. Ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O que Jesus está dizendo aqui? Aqui nós precisamos lembrar de algo que Jesus já havia dito aos discípulos em João capítulo 13, versículo 10. E nós vamos ler primeiro esse versículo para depois entendermos que palavra é essa. Lá em João capítulo 13, versículo 10, vamos lembrar a cena. Jesus está lavando os pés dos discípulos. Então Pedro que sempre foi muito para frente, ele diz o seguinte: olha, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, é eu que tenho que lavar o Senhor. Então Jesus vira para Pedro e diz: se eu não te lavar, você não tem parte comigo, você não tem parte no meu reino, você não tem herança, você não tem céu, você não tem vida eterna. Então Pedro ele vira para o Senhor e diz: não, Senhor, lava os pés, mas também lava o corpo todo. Aí Jesus disse no versículo 10: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que os discípulos já estavam limpos, ou seja, eles já haviam tido a fé na palavra, eles já eram salvos, eles já eram convertidos. É isso que o Senhor está querendo dizer com estar limpo. E isso fica claro quando nós vemos o texto imediatamente anterior ao capítulo 13, quando Jesus diz: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê. Em quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E aí no versículo 50 ele diz: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. O que ele está falando aqui no capítulo 12? Ele está dizendo, e é um resumo dos ensinamentos, dizendo: olha, eu estou falando a palavra do Pai, e a palavra do Pai tem a vida eterna, e quem crê na palavra que eu estou falando, esse é salvo. E então ele fala no versículo 10, dizendo: olha, vocês discípulos, vocês já estão limpos, menos um. Ele lembra de Judas. Judas não. Lembre-se, Judas é o exemplo do ramo ruim, o ramo que é cortado, o ramo que não produz fruto. Estava entre o colegiado dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, mas ele não era verdadeiro discípulo, então ele é jogado fora, ele não está limpo. Aí lá no capítulo 15, no versículo 3, diz que nós, ou os discípulos, estão limpos pela palavra. Qual palavra? A palavra do capítulo 12, que Jesus diz: a palavra do Pai, que tem vida eterna, que ele prega, e aquele que crê, crê no Pai. Então a limpeza aqui é uma limpeza por intermédio da palavra, mas é pela fé. É a fé que nos salva, é a fé que nos limpa, é a fé que nos transforma e nos converte. Então, esses discípulos, eles dão fruto
Observe que tudo agora vai ser o porquê que damos fruto. O primeiro porquê que damos fruto é porque nós somos convertidos. Nós somos limpos, regenerados, nós temos vida que vem do Senhor. A palavra de Deus que nós cremos, a palavra do Evangelho que nós cremos, ela nos traz vida, ela nos limpa. É o próprio Pai nos limpando para que nós demos mais fruto. Amém? Adiante. Em terceiro lugar, esses discípulos, eles permanecem em Cristo e em seu amor. E aqui nós temos o grande clímax desse argumento. E aqui é o grande clímax de como se dá a devoção dos discípulos diante de Deus. Eles precisam permanecer no Senhor. Acompanhe comigo, eu vou ler até o versículo 10. Permanecei em mim, versículo 4, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, o exemplo é o Judas, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançando no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Que texto lindo! Aqui aparece 13 vezes a palavra permaneço. É sem dúvida a ênfase mais importante desse texto. A verdade é que, para sermos limpos pela palavra, precisamos estar conectados com Cristo. Para darmos fruto, precisamos estar conectados com Cristo. Para amarmos, que vai ser uma consequência adiante, precisamos estar conectados com Cristo. Para obedecermos os seus mandamentos, precisamos estar conectados com Cristo. Para termos a alegria completa e plena, precisamos estar conectados com Cristo. Na verdade, a essência da nossa vida e devoção cristã é estar em Cristo. E eu tenho explicado para os irmãos que isso é discipulado. O estar em Cristo, permanecer em Cristo. Como o próprio Senhor Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. É pensar de maneira não correta, de maneira sem sabedoria, de maneira imprudente, pensar que nós podemos ter frutos sem termos devoção em Cristo Jesus. Pensar que nós podemos ter vida cristã sem estarmos conectados e vivermos esse relacionamento em Cristo Jesus. João, ao registrar esse texto, nos deixa claro que isso é impossível. Jesus, ao falar essas palavras, ele diz: não tem como. Se você não está em mim, você não produzirá fruto, você será lançado fora. A essência do fruto está em estar em mim, estar conectado em mim. Amém? Isso é lindíssimo. E lá no versículo 9 nós vemos que, na verdade, estar em Jesus, ou permanecer em Cristo, é também permanecer no amor de Cristo. E nós temos aqui a ênfase, uma crescente. Nós temos permaneçam em Cristo, e agora ele vai falar permaneçam no amor de Cristo, porque na verdade é o amor de Cristo que faz com que nos conectamos a Ele. E quando no versículo 10 ele vai falar para nós guardarmos os seus mandamentos, ele está concluindo uma ênfase que é baseada no amor, no relacionamento de amor. Vamos entender isso. Em primeiro lugar, nós somos amados pelo Senhor. O nosso Senhor Jesus nos ama. A Bíblia nos diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Lá no capítulo 14, o Senhor Jesus diz: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos.
Olha só, então Jesus no versículo 9 diz: permaneçam no meu amor. Eu amo vocês, eu estou me dando, se entregando por vocês. Permaneçam no meu amor. E se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E agora aqui no versículo 10 ele está dizendo outra ênfase, ele está dizendo: e se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer em mim. Você viu como é tudo lógico? Jesus nos ama, então nós podemos amá-lo guardando os mandamentos, e se nós guardamos os seus mandamentos, nós então permanecemos nele. E ele coloca o exemplo maravilhoso dele com o Pai. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Então, como que nós permanecemos em Cristo? Essa é a grande pergunta aqui. A resposta é simples: guardando os seus mandamentos. Vocês lembram que a missão do discípulo, eu falei na semana passada, é ensinar a outras pessoas os mandamentos, as ordenanças do Senhor. E como nós permanecemos no Senhor e podemos frutificar? Guardando os mandamentos. Por isso que nós precisamos ensinar, por isso que nós precisamos vivê-lo. Na verdade, essa ênfase é constante desde o Antigo Testamento. No Salmo 119, o salmista já dizia: de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Guarda no coração a sua palavra, para não pecar contra ti, para não pecar, para conservar o seu caminho puro. É necessário guardar os mandamentos, para permanecer em Cristo, como evidência de que somos de Cristo, que somos limpos e que frutificamos. Precisamos guardar os seus mandamentos. Amém? Tem uma coisa que surge aqui no meio e eu quero enfatizar. No versículo 7, a palavra diz o seguinte: se permanecerdes em mim, as minhas palavras vão permanecer em vocês, e pedireis o que quiserdes e vos será feito. Lá no versículo 16, Jesus repete a mesma coisa. Ele diz: e olha, se vocês permanecem em mim, vocês vão pedir ao Pai em meu nome, e Ele vos concederá. Então, nessa devoção do discípulo, nós também temos que os discípulos oram segundo a vontade de Deus e são atendidos. Os verdadeiros discípulos, aqueles que buscam conhecer e permanecem em Cristo e têm na sua boca a palavra de Cristo, eles são atendidos em suas orações. Claro que nós precisamos entender mais profundamente isso. E em primeiro lugar, abram aí comigo lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. Está lá no finalzinho. Diz assim: e esta é a confiança que temos. O versículo anterior diz que a vida eterna é para aqueles que creem no nome do Senhor, e nós podemos ter essa certeza. Se nós temos o Filho, nós temos a certeza da vida eterna. E aí ele fala mais uma confiança para aqueles que são salvos. Qual é? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Observe a sua vontade como ênfase aqui. E eu coloco no texto, eu coloco aqui no ponto, no tópico que nós estamos estudando, que os discípulos eles oram segundo a vontade. É por isso que lhe é concedido. Aqui não é qualquer oração. Tem muitas pessoas que leem esses textos e dizem: nossa, agora eu sou cristão, então vou pedir o que quiser e Deus vai me dar. Na verdade não é bem assim. Deus não é um gênio da lâmpada que você esfrega ali e Ele vai te conceder 3 pedidos. Não. Deus, Ele é o Senhor. E o pedir segundo a vontade está diretamente condicionado com o que João diz no versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. A palavra do Senhor deve estar em nós, no nosso coração, para que nós possamos pedir segundo a vontade do Senhor.
Você pode pedir muitas coisas, mas a grande maioria das pessoas hoje pedem apenas bens materiais. Usam Deus como alguém que eles podem ter bens. Apenas um gênio, apenas alguém para satisfazer os seus desejos de riqueza, de prosperidade. E não é isso que está sendo dito aqui. O pedido tem a ver com o reino de Deus. Você pode pedir um carro, mas se esse carro não tem a ver com a glória de Deus, ele não está inserido aqui. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo quando vocês veem minhas palavras, quando é para a expansão do meu reino, tudo que vocês pedem, eu escuto, eu ouço, porque é segundo a minha vontade. Então, se esse carro é para a glória de Deus, é para a anunciação do Evangelho, não é para o egoísmo próprio, então Deus nos usa. Existe, na verdade, algo que vai à contramão disso. Lá em Tiago nós temos essa expressão. Quando Tiago está falando por que as pessoas pedem e não recebem o que pedem. E ele nos diz no versículo 3, Tiago, capítulo 4, versículo 3: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Isso é o contrário. Isso é o contra-exemplo. Isso vai na contramão do que nós estamos dizendo. Uma coisa é pedir segundo a vontade de Deus, outra coisa bem diferente é pedir para esbanjar nos prazeres carnais. E esse pedir para esbanjar nos prazeres carnais, esse não é o que Jesus está dizendo aqui. Nem? E por fim, queridos irmãos, os discípulos fazem o que Jesus manda. Esse tópico já ficou evidenciado, mas eu quero ler com vocês o versículo 12 até o versículo 17. Diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos amo. Olha como que vai crescendo aqui. Jesus ele fala, permaneçam em mim. Depois ele fala, permaneçam no meu amor. E agora ele nos chama de amigos. Ele diz, olha, vocês são meus amigos, mas preste atenção, vocês só são meus amigos se vocês fazem o que eu estou mandando. E então lá no versículo 17 ele finaliza dizendo, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Na verdade, o que ele está nos mostrando aqui é que obedecer os mandamentos e amar uns aos outros é dois lados da mesma moeda, da moeda da frutificação. Nós damos fruto amando uns aos outros e guardando os seus mandamentos. Nós damos fruto quando a verdade do Espírito Santo, quando a verdade da palavra dirige as nossas vidas e quando isso nos leva a amar aqueles que estão lá fora, a amar uns aos outros. E por isso que ele traz essa ênfase constante, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu já falei sobre isso e eu não vou me demorar aqui, mas eu mencionei que o padrão é outro, não é mais amar como eu me amo, mas é amar como Cristo amou. O padrão é mais alto, é autossacrificial, é se dar em prol do outro, é ajudar o outro. Esse é o amor cristão. Não é egoísta, é altruísta. Não é para si, é para fora. E tudo isso para a glória de Deus. Enfim, nós precisamos então, queridos irmãos, frutificar o fruto do Espírito, amor, bondade, domínio próprio, na nossa devoção. Isso nós chamamos de santidade, de santificação. Nós cristãos somos chamados para sermos consagrados ao Senhor, a ponto de darmos fruto. Cristão que é cristão, discípulo que é discípulo, precisa demonstrar o caráter de Cristo às pessoas no seu dia a dia, uns com os outros no seu dia a dia. Então comece a frutificar, mas não porque você tem força para isso, mas porque você está limpo pela palavra.
porque você já é convertido e transformado. Se você ainda não se converteu, não se rendeu ao Senhor, se renda ao Senhor. Creia no Senhor. Irmão, se você não está dando fruto, esse é o momento de você curvar a sua cabeça e clamar: Senhor, me converte, me liga verdadeiramente à videira. Porque todos os que estão conectados a essa videira, eu estou usando o termo conectados, que é bem moderno, né? Todos os que estão ligados, intimamente conectados a Jesus Cristo, em Cristo, no seu amor, nesses o fruto do Espírito cresce. E se em ti não está crescendo, você precisa se converter. Arrependimento e fé, essa é a verdadeira conversão. É reconhecer que você é pecador e precisa de Cristo. E é ter fé que Cristo Jesus é suficiente para te salvar. Nós já falamos disso hoje. E repito a você, meu irmão, só Cristo pode te fazer nova criatura. Só Cristo pode te salvar da condenação do inferno e te dar a vida eterna. Isso porque Ele mereceu na cruz, porque Ele morreu ali para te salvar, não apenas para te dizer você está perdoado, mas também para te dizer: agora o pecado não tem mais poder sobre a sua vida, agora você não é mais escravo do pecado. Então deixe de ser escravo, peça que o Senhor de fato transforme a sua vida e mude o seu coração. Então permaneça em Cristo, guardando os seus mandamentos. Nós cremos numa promessa lindíssima, e eu não me canso de dizer que todos os que são verdadeiramente cristãos, Deus preservará eles até o fim. Uau, que fantástico! A palavra do Senhor diz: aquele que começou a boa obra há de terminar. Então, se todos aqueles que se convertem ao Senhor, que são salvos, não porque nós escolhemos a Deus, mas porque Deus nos escolheu, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina nesse texto, estes Deus irá preservar até o fim. Nós perseveraremos até o fim. Deus operará em nós a mudança. Isso é maravilhoso. Mas nós fomos chamados a ativamente contribuirmos guardando seus mandamentos. Como também, meus irmãos, comecem a orar buscando a vontade do Senhor. Nós temos muitas orações egoístas. Na devoção do cristão, a sua oração em primeiro lugar é pelo reino. Observe como que é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso é um modelo para nós. Como ela começa? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Olha, Deus, o meu primeiro pedido é: santifica o seu nome. O meu segundo pedido é: venha o teu reino. O meu terceiro pedido é: faça a tua vontade. Prestou atenção? Os três primeiros pedidos têm a ver com Deus e não conosco. Daí que vai começar, depois do faça a sua vontade, que nós vamos pedir pão, perdão e proteção. Mas antes disso, glorifica o teu nome, venha o teu reino, expanda a tua glória e faça a tua vontade. Então comece a orar, priorizando o reino de Deus e as suas coisas. Nós às vezes pedimos e não temos, porque pedimos apenas para esbanjarmos os nossos prazeres. Não permanecemos em Cristo, então não pedimos conforme o reino de Deus. E então, querido irmão, todos os discípulos na prática fazem o que Cristo manda. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para fazê-las. Se você está usando a graça como pretexto para não obedecer a Jesus, isso não é cristianismo. A graça é a motivação para obedecermos. Deus nos salva por graça, e isso traz tanta alegria em nossos corações, que nós vamos e obedecemos Ele, e obedecemos Ele. Nós vamos e cumprimos os seus mandamentos com prazer e com gozo. E essa é a conclusão final de tudo isso que nós estamos falando. Na verdade, tudo isso que nós falamos hoje deve ser feito com alegria e gozo. Olha aí o versículo 11. Vira sua cabeça mais uma vez para a sua Bíblia e veja o versículo 11. Tenho-vos dito essas coisas
para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Observe que aqui é uma alegria de Cristo, que deve estar em nós, permanecer em nós. Mais uma vez eu vou permanecer aqui. Essa alegria é de Cristo, porque é uma alegria dada por Ele. Ele é o autor. É uma alegria que Ele conquista para nós na cruz do Calvário, recebendo sobre Ele a maldição que era nossa, recebendo sobre Ele a condenação que era nossa. Agora Ele nos liberta da tristeza, da angústia e nos dá alegria. Então é uma alegria de Cristo que Ele nos dá, uma alegria que te lança fora todo medo, uma alegria que lança fora toda angústia, uma alegria que lança fora toda tristeza trazida pelo pecado. Mas é uma alegria que é nossa, porque nós recebemos ela pela fé, e o texto diz: e o vosso gozo seja completo. É uma alegria que vai se aperfeiçoando até que ela seja plena, perfeita, sem angústia, sem tristeza. É essa alegria que nos é dada quando nós permanecemos em Cristo. Amados irmãos, como eu vejo cristãos, discípulos, buscando alegria em carros, em prazeres, em riquezas, em internet, em filmes, em viagens, em qualquer coisa. Mas a verdadeira alegria, a alegria permanente, a alegria completa, é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Se consagre a Jesus. Curva sua cabeça e ore. Se consagre a Jesus. Ele é o único que pode trazer vida à videira, o único que pode fazer os ramos frutificarem. Essa série, nós estamos numa série falando sobre o discípulo, e nós vimos a sua essência, a sua identidade, a sua missão, e hoje nós aprendemos sobre a sua devoção.
O discípulo é aquele que se auto-renuncia, e isso nós chamamos de arrependimento e fé. Eu pedi para que hoje, se vocês não estivessem frutificando, se vocês notaram em vocês, por meio da graça do Espírito, que não estão dando fruto, para que vocês voltem, se arrependem e tenham fé. Isso é dizer: Senhor, a minha vida não é minha, é sua, eu abro mão. Mas nós vimos também que o discípulo ele tem como identidade, o que identifica o amor. Hoje nós também tocamos nesse ponto. O amor que é demonstrado em relacionamentos e na unidade da igreja. Não tem como dizer: eu amo meu irmão, mas eu não quero me relacionar com ele. Não tem como dizer que a igreja tem amor, sendo que não tem unidade. Nós também aprendemos na semana passada que fazer discípulos é a nossa missão. E isso tem a ver com ensinar as ordenanças de Jesus. Tudo que Ele tem ordenado. E hoje nós vimos que a devoção é estar em Cristo. E isso é a razão de podermos darmos frutos, obedecermos a Sua palavra, e tudo isso. Na verdade, eu quero chamar a atenção mais uma vez para essa frase. Então, para nós orarmos e cumprirmos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Tudo que foi dito, o ser discípulo, só é possível em Cristo. Auto-renunciar o erro é redundante. Amar sacrificialmente, fazer novos discípulos, dar fruto, obedecer com alegria. Uau, isso é uma revolução, meus irmãos. Vocês estão conseguindo enxergar que se a igreja começar a fazer essas coisas, a gente deixa de ser meros frequentadores, membros de uma igreja local, e nós começamos a ser discípulos verdadeiros. Mas isso só é possível quando estamos em Cristo. É em Cristo, é com Cristo e é através de Cristo que nós podemos cumprir todas essas coisas. E aqui nós falamos hoje também, e nele temos essa alegria indizível, cheio de glória, como diz Pedro e como diz João, alegria completa. Coloque-se de pé e vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, transforma a tua igreja, que verdadeiramente sejamos discípulos, não membros, não consumidores, não espectadores, não mais uma pessoa para sentar aqui nesses bancos. Não, Senhor, tira de nós esse consumismo, esse comodismo, esse cristianismo moderno, inútil, falso, que não exige um fruto, que não exige transformação. Em nome de Jesus, que de fato, ó Pai, a tua graça, e nós cremos que é só pela graça que somos salvos, mas essa graça é tão forte, é tão abundante, é tão grandiosa, que nos motiva a agir, a fazer, a obedecer, a servir, a amar, a se auto-renunciar. Em nome de Jesus, que essa graça seja tão abundante, com uma alegria tão plena, que nós possamos te obedecer de fato, amando os outros, cumprindo os teus mandamentos, com prazer, Pai. Dê mais prazer no Senhor do que nas coisas. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as santas consolações do Espírito, o fruto do Espírito, a alegria que vem do Espírito, o unir, o estar com Jesus, que o Espírito nos faz, o conectar nele, seja sobre vós hoje para todo sempre, para que vocês vão, façam discípulos
deem fruto e amem uns aos outros, em nome de Jesus, hoje e para todo sempre.